Olá, este é o canal Dúvidas da Bíblia e sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, é comum atribuirmos a Moisés o livro de Gênesis e os demais livros que compõem a Torá, ou o Pentateuco, como também é chamado. Também, como uma tradição milenar, aprendemos que Adão foi o primeiro homem a viver na terra e que a primeira mulher teria sido criada de sua costela. Também vejo alguns crentes dizerem que sexo é pecado, ou então também já ouvi dizer que o fruto proibido em Gênesis seria a relação sexual entre homem e mulher, e ao conhecer este fruto, ou esta relação, assim então o pecado entrou no mundo. Mas eu tenho um entendimento um pouco diferente quanto a isso. Na realidade, a primeira ordem ou o primeiro mandamento de Deus para os homens foi exatamente terem relações sexuais. Você duvida? Não acredita? Então assista esse vídeo até o fim e você irá se impressionar com o que está escrito em sua Bíblia e você nunca tinha percebido ou nunca lhe ensinaram. O livro de Gênesis começa com os relatos da criação dos céus e da terra e de tudo que existe nela. No primeiro dia, Deus fez a separação entre luz e trevas, dia e noite. No segundo dia, Deus fez os céus e as águas. No terceiro, Deus fez a separação entre mares e terra. Fez também ervas e árvores. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e os que voam. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, o homem e a mulher. Observem que foram criados juntos, homem e mulher. Em Gênesis 1, 26, 27 e 28, nós conseguimos entender um pouco mais sobre isso. Vamos ler o que tem na passagem? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes e disse. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Percebam que no capítulo 1 de Gênesis, não é mencionado que o homem foi feito primeiro e depois uma mulher foi criada de sua costela. Está bem claro que ambos foram criados juntos e que Deus os abençoou e lhes disse para frutificar, multiplicar e encher a terra. É bem óbvio o que a passagem nos ensina aqui e que por algum motivo nunca nos fora transmitido. Em Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher e lhes deu a ordem de povoar a terra, assim como os animais também tiveram a mesma ordem. Observe que tudo foi criado pela palavra de Deus. O Senhor falava e assim era feito. Todo o capítulo 1, a criação de Deus foi através da palavra. Quando seguimos com a leitura da Bíblia, percebemos que no capítulo 2, a forma de criação foi diferente. Primeiro, que o jardim foi plantado e não saiu do falar de Deus, mas de uma plantação. É o que diz em Gênesis 2:8. Vamos ler juntos? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Percebemos também que o homem foi criado do pó e não da palavra. Alguns vão dizer que o segundo capítulo passa mais detalhes de como o homem foi criado. Porém, eu discordo, porque no primeiro capítulo entende-se que a mulher foi criada junto com o homem e pelo falar de Deus. E em Gênesis 2:7, o homem fora criado diferente do homem de Gênesis 1:26. Vamos ler o que diz Gênesis 2:7 e 2:8 juntos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora, observemos que a criação da mulher em Gênesis 1 foi junto com a criação do homem. E em Gênesis 2:18 foi criada diferente. Vamos observar. Gênesis 2:18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, auxiliadora, como tem algumas Bíblias. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada mulher, varoa, como tem algumas Bíblias também, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Algumas versões também diz que ele deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, mas todas têm o mesmo sentido. Como eu disse antes, o livro de Gênesis é atribuído a Moisés. Todavia, é visível a diferença de pensamentos existentes no capítulo 1 e 2, no que cabe pensar: será que todo o livro de Gênesis foi realmente escrito por apenas um autor? Ou será um compilado de alguns escritos antigos de vários autores? Porque só assim poderíamos entender a diferença gigantesca na forma de como os primeiros homens foram criados. No capítulo 1, observamos que homem e mulher foram criados juntos e pelo falar de Deus. No capítulo 2, o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada depois que viu que o homem precisava de uma auxiliadora. E percebemos que a criação do homem no capítulo 2 foi diferente. O homem no capítulo 2 ele foi criado do pó da terra, e no capítulo 1 não deixa isso bem explícito. Quando se lê a Gênesis 1 e 2 com a mente livre, aberta para o entendimento, sem estar com a cabeça focada apenas no que for ensinado desde criança, notamos que é possível compreender que foram criados homens e mulheres e foram ordenados a eles procriarem e encher a terra. Mas a Adão foi passada a ordem de cuidar do jardim que ele fora posto dentro. E vendo Deus que todos os outros animais tinham uma adjuntora, auxiliadora, ajudadora, dependendo da Bíblia, da tradução, decidiu criar também uma para Adão. Porém, esta saiu de sua própria costela. Notamos também que Adão, ao receber Eva, diz que esta sim é carne de minha carne. Abre brecha para uma pergunta: como assim esta? Quer dizer que teve outra antes? Fica meio difícil de interpretar, porque como ele diz, esta sim é carne de minha carne. Outra dúvida é em relação a Gênesis 2:24, que diz o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Como ele poderia falar isso se ainda não existia essa relação entre homem e mulher? Se os filhos ainda não existiam, quanto mais os casamentos. Só poderia existir esse pensamento se essa prática fosse exercida fora do Jardim do Éden, lá fora, no restante da terra, a qual era praticada pelos homens e mulheres mencionados em Gênesis 1. Podemos observar também que em Gênesis 1, Deus fez a terra,
Em Gênesis 2, dentro da terra, subentende-se que Deus plantou um jardim dentro da terra e pôs o homem, o Adão, naquele jardim. Mas não quer dizer que o jardim do Éden é toda a terra, era só um jardim. Mas em Gênesis 1, foi feito homem e mulher, foram criados homem e mulher e deram a eles a ordem de frutificar e encher a terra, não o jardim do Éden. Para mim, é bem claro e bem óbvio que existiram outros homens e mulheres além de Adão e Eva. Então a pergunta aqui mais apropriada seria: o porquê de Adão ter sido separado dos demais seres humanos? Ele seria mais privilegiado que os demais seres humanos? O porquê os homens de Gênesis 1 serem feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Adão não ter sido feito igualmente à imagem e semelhança de Deus? Você discorda também de mim sobre isso? Pelo menos em Gênesis 2 não diz que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, todavia, homens e mulheres que foram criados juntos em Gênesis 1 foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí eu faço outra pergunta: quem são os homens e mulheres de Gênesis 1? São muitas as perguntas que surgem quando vamos lendo as passagens bíblicas. E não quero plantar nenhuma dúvida sobre a existência de Deus ou sobre a veracidade da Bíblia. Mas fica claro que, ao ler profundamente, vemos que muitas coisas foram escondidas de nós durante muito tempo. Não sabemos ao certo como eram os ensinamentos passados para os judeus primitivos. Mas a doutrina atual nos esconde muitas verdades sobre a Bíblia, muitos fatos e muitas coisas que eles não obtiveram respostas. Ou eles as inventaram de uma maneira que fosse mais fácil para o entendimento doutrinador de suas religiões. E lembrando que Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso, meus queridos. Vou terminando esse vídeo e espero ter feito vocês refletirem um pouco sobre não deixar de lado algumas passagens bíblicas ou ler e acreditar somente nas que querem que vocês leiam e interpretem do modo como foi lhe ensinado por toda uma vida. É isso. Até o próximo vídeo, ainda falando sobre o início da criação.